Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal de Clube de Leitura Anual das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso e hoje nós estamos no episódio de perguntas e respostas que vocês, nossos seguidores, têm nos encaminhado e assim nós temos crescido em graça e também em conhecimento. Antes de entrarmos na parte das perguntas e respostas, gostaria de pedir para você deixar o teu curtir, o teu compartilhar e comentar algum questionamento, alguma sugestão que você tenha para que nós possamos melhorar o nosso canal e também deixar o sininho ativado para que sempre que postarmos algo você possa ser notificado e receber diretamente na plataforma os nossos vídeos que temos postado para que você possa enriquecer o teu conhecimento, tanto espiritual quanto teológico. Todas as perguntas de hoje nós recebemos do usuário Replicano 2022. Então, será um prazer ter a tua companhia até o final para que você possa tirar as tuas dúvidas e também aprender um pouco mais. A primeira pergunta que vem do Replicano 2022, ele diz assim, lá em Gênesis no capítulo 22, Everton, por que Deus afirmou que Isaac era seu único filho e Ismael? Nós temos que entender, muito obrigado pela tua pergunta, e é uma excelente pergunta, mostra que o irmão está antenado e também consegue fazer uma leitura ampla das Sagradas Escrituras. Nós temos que entender que o Senhor, ele faz uma promessa a Abraão que lhe daria um filho e através dessa descendência se multiplicaria e abençoaria todos os povos da terra. E essa promessa que ele faz em específico para o seu filho Isaac. Ismael, como nós vimos em alguns episódios e também no último sessão de perguntas e respostas, Ismael, ele foi um filho da carne, porque Sarai, ela vendo que, entre aspas, na mente dela, o Senhor estava demorando para cumprir a promessa, ela então oferece a sua serva para se deitar com Abrão, e através disso nasce Ismael. Então, quando o Senhor ele fala para Abraão o seu único filho, ele está se referindo ao filho da promessa, não ao filho da carne. Obviamente, Abraão teve outros filhos, mas esse em específico, ele fala exclusivamente do filho da promessa. E esse filho da promessa era o próprio Isaac. Então, por isso, quando ele designa o seu único filho, ele está falando do filho da promessa. Espero ter respondido o teu questionamento e ter sido claro. A segunda pergunta, ele fala lá em Mateus, no capítulo 22, que ele fala assim, ó, Everton, o que você entende pela parábola da festa do casamento? E o que ele quis dizer com um deles estava sem vestes apropriadas? Vamos fazer a leitura de alguns versículos para que a gente possa entender. Mateus, no capítulo 22, inicia-se assim, Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para um banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparai meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos para que forem abatidos e tudo seja preparado. Venham para o banquete do seu casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o campo, o outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse os servos, o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos que se encontrarem. Então, os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Lembre-se disso, ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe os pés e as mãos e lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola, Jesus ele está fazendo menção de uma festa judaica,
A festa judaica, primeiramente, eram convidados os reis, os nobres da região, eles eram os primeiros a ser convidados. E muito tempo antes, alguns meses antes, provavelmente, às vezes até um ano antes, eram convidadas essas pessoas para que, quando elas fossem convidadas, elas não teriam desculpa para não ir à festa. Mas aqui nesse texto nós vimos que essas pessoas nobres, essas pessoas que foram convidadas por Jesus, ele faz uma clara referência nessa parábola aos judeus, eles rejeitaram a ida ao casamento. Então, na continuação dessa parábola, Jesus ele faz o seguinte, por isso que eu falei, para se atentar no segundo tipo de pessoas, que são cheia de convidados. Ele fala assim, então os servos saíram para a rua e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Então aqui Jesus ele está ampliando o reino dos céus através dessa parábola. Primeiramente ele vai aos judeus, esses o rejeitam, agora ele vai para todos os gentios, e aqui ele fala para todas as pessoas que encontravam nas ruas, e essas pessoas eram convidadas. Assim, portanto, a sala ficou cheia de convidados. Então, Jesus faz um convite para participar do seu banquete. Então, todo tipo de pessoas são convidadas para estar nesse banquete. Aí a sua pergunta, a segunda pergunta, né? A primeira é sobre o que eu entendo sobre essa festa, então é um paralelo entre os gentios e entre os judeus, e a segunda pergunta fala, e o que ele quis dizer sobre as pessoas que estavam sem veste apropriada? Ele fala sobre uma pessoa, um homem ali que não estava com a veste nupcial, ele fala ali no verso 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Esse final, o homem ficou mudo, o homem emudeceu, é uma grande sacada aqui que nós podemos ter dentro desse texto e entender o contexto. Quando o rei convidava as pessoas ou para participar de algum tipo de festa e essas pessoas não tinham vestes apropriadas, esse rei ele oferecia vestes apropriadas, vestes nupciais para que aquela pessoa pudesse participar com trajes nupciais, com vestes nupciais, com vestes adequadas para o casamento. Mas quando esse rei entra dentro dessa festa, ele encontra aquele homem que rejeitou a este vestimento. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós vamos até ele, nós aceitamos a ele como nosso único e suficiente Salvador, as nossas vestes, ele nos oferece roupagem nova através do Espírito Santo, e nós temos que nos despir das velhas vestes e nos vestir com vestes novas para participar desse banquete. E ali o que esse homem fez? Ele rejeitou essas vestes, por isso, no final ali, ele é amarrado aos pés e à cabeça e ele é lançado para fora nas trevas. E ali ele fala, haverá choro e ranger de dentes. Então, o que nós tiramos de lição disso? Nós temos que aceitar o evangelho, porque nós somos convidados a aceitar esse evangelho, e quando, antes de entrarmos para este banquete, nós também precisamos trocar as nossas vestes. E que vestes são essas? Vestes que o próprio Espírito Santo vai mudando em nossa vida para sermos semelhantes ao caráter de Cristo. Espera-se ter respondido a tua segunda pergunta. A terceira pergunta, também, do Replicando 2022, ele faz o seguinte questionamento. Everton, tem algum livro que explica por que Paulo perseguia os cristãos? Baseado em quê? Nas leis judaicas? Qual é o problema de prender um cidadão romano? Ele, no caso Paulo, né, matava sem ao menos serem julgados, mas ele precisaria ser julgado e condenado antes? Muito obrigado pelo teu questionamento, Republicano 2022. Vamos ao primeiro questionamento, e eu quero ler aqui Filipenses no Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6. Tem algum livro que explica por que Paulo perseguia os cristãos? Ele fala assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça,
que há na lei irrepreensível. O que ele está dizendo com isso? Que ele era da tribo de Benjamim, que ele era fariseu, que ele era zeloso com a Torá e ele era perseguidor da igreja. Então, o que nós podemos entender? Os fariseus, eles eram realmente pessoas incisivas naquilo que eles acreditavam e defendiam. Então, aqueles que eram opositor àquilo que eles acreditavam, e principalmente se existisse algum tipo de que eles acreditassem que fosse alguma seita ou alguma heresia que iria contra a Torá, realmente eles eram implacáveis e eles eram perseguidores daqueles que faziam menção ou iam contra as ideias da Torá. Então, Paulo, ele era um fariseu zeloso, ele era muito zeloso pelas Sagradas Escrituras e, por isso, ele era um perseguidor de cristãos, porque ele era persistente em zelar daquilo que ele acreditava como os dogmas sagrados, como a Torá. Então, quando ele diz que ele era perseguidor, ele estava querendo ser zeloso para cumprir os mandamentos de Deus. Então, ele acreditava que quando ele perseguia cristãos, ele estava amando de Deus e ele estava defendendo o próprio Deus. E por isso, quando ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus no caminho de Damasco, o Senhor pergunta por que o Saulo estava perseguindo a ele. Então, aí ele começa a entender, as escamas dos olhos caem e ele vê que realmente ele não estava zelando corretamente ou não estava tendo uma leitura correta da Torá, mas quando as escamas caem, ele começa a enxergar um novo evangelho que estava sendo anunciado, que agora era um evangelho das boas novas. A segunda pergunta dentro dessa é baseado em quê? Nas leis judaicas? Exatamente. Como eu disse, ele olhava para as leis judaicas e ele acreditava que estava defendendo-a. Aí ele continua. Qual é o problema de prender um cidadão romano? Dentro dessa época existia algo chamado da Pax Romana. A Pax Romana era a paz que Roma deixava dentro das cidades que ela conquistava. Ela deixava com que as pessoas pudessem praticar os seus cultos, pudesse viver livremente, mas sobre o domínio do Império Romano. Então, algo que iria contra ou ameaçava o Império Romano, assim como foi o próprio cristianismo em alguns períodos, principalmente no período do Imperador Nero, nós entendemos que o cristianismo, no entendimento deles, eles começaram a perseguir os cristãos porque eles ameaçavam a soberania do Império Romano. Então, Paulo, apesar de ele ser judeu de nascença, assim como nós lemos em Filipenses no capítulo 3, eu também quero ler outro capítulo que fala que ele também, apesar disso, ele também era um judeu. Por quê? Porque ele era uma pessoa que, apesar de ser a linhagem judaica, a Bíblia fala que relata que ele tinha 2 nomes, então o nome dele não foi trocado. O primeiro nome era Saulo, da cidade de Tarso, e o segundo era Paulo. Esse nome Paulo é um nome dado aos romanos. Então, Paulo é mais basicamente um nome romano e Saulo é um nome judeu. Então, por isso, a inferência do nome Paulo, ele faz muito além daquilo que nós acreditamos. Muitos pregadores têm dito que o nome foi trocado de Saulo para Paulo, mas isso não é verdade, essa inferência não é verdade, porque Saulo e Paulo são 2 nomes derivados da mesma pessoa. Então, quando ele era judeu, era Saulo, e quando ele era romano, eles os tratavam como Paulo. Como ele tinha cidadania romana, a Pax Romana determinava que nenhum cidadão romano poderia ser julgado se não fosse por Roma, e ele deveria ser julgado de forma justa, e também quando esse cidadão romano se sentia injustiçado pelas instâncias menores romanas, eles deveriam apelar para o imperador. Por isso que Paulo, durante as suas viagens, ele fica algum período preso em Roma, aguardando o julgamento. Nós vemos isso mais para frente no livro de Atos dos Apóstolos,
nós conseguimos entender que ele estava ali porque ele apelou ao imperador. E através disso, ele também ser um cidadão romano, não deixava ele ser julgado pelos judeus, porque quem estava comandando era propriamente o Império Romano. Então, como ele, como um cidadão romano, ele não poderia ser açoitado, não poderia ser preso ou julgado injustamente, condenado à morte injustamente. E quando eles açoitaram ele, até nós lemos isso em Atos, no capítulo 16, verso 37, diz assim: Mas Paulo disse aos guardas: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, homens que são romanos, e nos lançaram na prisão. E agora lança-nos fora secretamente? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. O que Paulo está fazendo? Ele está dizendo que ele era um homem também cidadão romano e eles não poderiam tratá-lo injustamente, que ele gostaria de ser tratado como um cidadão romano. Então, por isso, na tua pergunta que o irmão faz inferência ali sobre o problema de prender um cidadão romano, realmente, até o próprio pessoal romano que prendesse, julgasse e matasse um romano injustamente, ele poderia ser penalizado de forma estrondosa e até horrorosa, pagando com a própria vida, porque julgou um cidadão romano de forma injusta e não deu ampla defesa para ele. Por isso, o apóstolo Paulo, ele teria esse direito e também o Senhor ele foi tão sábio que o apóstolo Paulo conseguiu entrar em todas as instâncias e camadas do Império Romano, exatamente por ter ele ser um cidadão romano. Espero, sim, ter respondido a tua pergunta e o teu questionamento. A pergunta 4, o Replicando 2022, ele faz inferência a Mateus no capítulo 23, e ele faz o seguinte: essa passagem, Everton, nessa passagem entende-se que o dízimo não é obrigatório nem importante, mas sim a intenção de quem dá o dízimo e a oferta. Vamos fazer a leitura que ele fala sobre isso. Está lá em Mateus, no capítulo 23, verso 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está fazendo? Ele está abolindo a lei? Não. Ele está ratificando. Ele fala ali, o que ele fala? Mas vocês devem praticar estas coisas. Que coisas são essas? Dar o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus, então, aqui ele não está abolindo o dízimo e a oferta. O que eu posso dizer sobre isso, sobre dízimo e oferta? O dízimo e oferta, como muitos têm pregados, que quem não devolve o dízimo ou não dá oferta será condenado, será julgado, terá a sua vida perdida, e isso não é verdade. Então, esse tipo de heresia nós temos que combater, porque dízimo e oferta não traz salvação de forma alguma. Mas o que nós entendemos? Nós entendemos principalmente no Novo Testamento que o Senhor ele não faz abolição de dízimo e oferta. Por quê? Porque o dízimo e oferta ele não está baseado dentro dos códigos morais de Moisés, dentro da lei mosaica. Ele é antes da lei mosaica. Tanto que nós lemos em Hebreus, no capítulo 7, diz o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, os abençoou, e a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que quando Abraão ele dá voluntariamente dízimo para Melquisedeque, ele não está num período da lei mosaica, ele está antes da lei. Então, o dízimo e oferta, ele vem antes da lei e ele continua sendo aqui reforçado
dentro desses preceitos, tanto de Mateus 23, quanto dentro de Hebreus no capítulo 7. Mas lembro, dízimo não traz salvação. Então, se você dá o dízimo ou devolve o dízimo, como assim você queira chamar, você está fazendo isso como um ato voluntário de fé. Eu acredito no dízimo, acredito nas ofertas, eu particularmente vejo o Senhor abençoar de forma grande dentro disso, mas isso não é um ato condenatório. Aquele que não devolve o dízimo, não dá oferta para a igreja, isso não demonstra que essa pessoa irá ser condenada ou irá para o inferno. Quem prega isso realmente está cometendo um grande ato de heresia e fraudulando aquilo que as Sagradas Escrituras nos orienta, tá bom? Espero sim ter respondido o teu questionamento. A quinta pergunta do Replicano 2022, ela está lá em Mateus no capítulo 24. Ele pergunta assim: Everton, na tua opinião, o que quer dizer falso profeta e para quem se aplica nos dias de hoje? O que você entende por eleito? Se somos eleitos pela graça, não tem como sermos enganados, certo? Vamos primeiramente ao primeiro questionamento sobre os falsos profetas que têm surgido e também a quem se aplica nos dias de hoje. Os falsos profetas, assim como o Senhor ele disse, eu quero ler Mateus 24, no capítulo 4, diz assim: Respondeu Jesus, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de rumores de guerras e de guerras, mas não tenha medo, é necessário para que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E aí ele diz lá no verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então verá o fim. O que nós podemos entender? Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. E assim lá no verso 14 ele diz, este é o evangelho do reino. Nós temos duas figuras aqui importantíssimas para saber. Pessoas podem vir em nome de Jesus fazendo milagres, operando sinais e maravilhas, mas esses não trazem ensino naquilo que está dizendo no verso 14, ensino do evangelho do reino. Então, somente aquele que prega a verdade do evangelho do reino, independente dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que essa pessoa possa operar, ela não, se não pregar o evangelho verdadeiro, ela é considerada um falso profeta. Nós temos visto várias pessoas, várias igrejas espalhadas não só no Brasil, mas pelo mundo, trazendo vários evangelhos falsos, fraudulentos, evangelhos que trazem condenação. E eu quero ler o que o apóstolo Paulo dá inferência sobre isso, e ele fala lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, e ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou os anjos do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que esse seja anátema. Então, nós temos que olhar as Escrituras, estudar as Escrituras, para que não sejamos enganados. E como não sejamos enganados? Se existe o falso, então existe o verdadeiro. Para que nós conheçamos o verdadeiro, nós temos que estudar as Sagradas Escrituras para que entendamos o que é verdadeiro e aquilo que o Senhor quer que nós sigamos em nossa vida. Por isso que quando estudamos as Sagradas Escrituras verdadeiramente, com o coração volúvel e voluntário a Ele, e deixando que o Espírito Santo fale dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, conseguimos encontrar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é anátema, assim como o próprio apóstolo Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 8. Por isso, quando nós olhamos a uma igreja, não devemos olhar nos dias de hoje, né? Respondendo a sua pergunta nos dias de hoje, não devemos olhar para o que ela faz de milagre, as operações de maravilhas, se ela traz grande quantidade de pessoas ou não, mas devemos olhar o contexto bíblico, se aquela igreja realmente prega o evangelho genuíno e aquilo que está de acordo com a palavra, trazendo o evangelho do reino, que este deve ser anunciado de forma clara, verdadeira e sem
deturpação. Então, falso profeta ou falso evangelho é aquele que deturpa a palavra do Senhor. E aí você prossegue na pergunta dizendo: o que você entende por eleito? Aí eu quero fazer a leitura sobre os eleitos aqui. Nós temos que entender que Mateus, no capítulo 24, os apóstolos, eles estavam preocupados com o final dos tempos. Eles estavam preocupados quando que o Senhor viria para realmente eles tomarem o poder novamente do Império Romano e eles começarem a governar, realmente voltar a glória para Israel, voltar a glória para o reino dos céus. E o Senhor, ele está dizendo que o reino dele não é deste mundo. Então, quando ele fala sobre isso, nós temos que entender que os eleitos são aqueles que herdarão as mansões celestiais. E nesse caso aqui que ele está falando em Mateus 24, ele faz paralelo com duas coisas. Ele faz paralelo com a volta dele para os judeus e também com a volta dele para os gentios, para todo o globo. Então, por isso que nós temos que entender que quando ele trata aqui nessa questão de eleitos, são as pessoas que serão salvas, tanto entre os judeus quanto também entre os gentios. Então, a concepção é para aquelas pessoas que são eleitas para a salvação. Mas eu quero deixar aqui um comentário que está lá no verso 13 de Mateus 24, no verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, tem uma condicionante. Então, a pessoa aqui que ela é eleita, ela tem que fazer o quê? Ter uma condicionante, ter perseverança para ser salvo. Então, não somente acreditar na graça ou simplesmente ser eleito, acreditar que é eleito e não ter uma condicionante, não te garante a salvação. Mas a condicionante é perseverança até o fim. E aí você progride na pergunta e diz assim: se somos eleitos pela graça, não tem como sermos enganados, correto? Na realidade, tem sim. Quando Jesus ele começa ali no verso 4, ele diz o seguinte: cuidado que ninguém os engane. Então ele faz um alerta para que tenham cuidado. Então, se eu tenho um alerta, é porque existe risco de algo ruim acontecer. Então, se existe cuidado para que ninguém os engane, e aqui no verso 13 ele fala: mas aquele que perseverar até o fim, então a graça ela é uma condicionante para sermos salvos. Então, pela graça nós somos salvos, sim, mas nós temos que ter cuidado e temos que ter perseverança para não sermos enganados. E como não seremos enganados? Fazendo o que nós estamos fazendo. Lendo as Sagradas Escrituras, conhecendo a verdade bíblica e colocando em prática em nossa vida. Dessa forma, nós não somos enganados e somos conhecedores daquilo que o Senhor tem para fazer para nós, intermédio de nós, e também transformação para a nossa vida e da nossa família. Espero, assim, ter respondido o teu questionamento. A última pergunta, e ela está lá em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 42. Continuamos também em Mateus, no verso 24, mas a partir do verso 42. O irmão pergunta assim: o que você entende por estar preparados ou vigilante? E quem não seriam os preparados que seriam punidos? Isso está lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 42, diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora de noite que o ladrão viria, ele não ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Essa palavra também, vigiem, é mais ou menos a mesma palavra que nós acabamos de ler na inferência do verso 4, que ele fala cuidado. Então é estar em alerta, estar em vigilância. Porque mesmo que aqui a preocupação dos discípulos seriam
quando acabaria o mundo, quando o Senhor viria para destruir e acabar com a terra e acabar com as pessoas que estavam fazendo mal, aqui o Senhor ele dá uma inferência, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Porque acontecerá sim as coisas dos últimos dias, aonde o Senhor virá sobre a face da terra, mas ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo, aqui ele fala que vem como um ladrão. Então, o que acontece? A nossa vida ela é uma vida muito dinâmica. Nós não sabemos quando o Senhor volta. Hoje, agora, eu posso estar vivo, você pode estar vivo agora, assim como eu creio que esteja, e espero que o Senhor o mantenha assim em grandes e longos anos, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós podemos amanhã acordar sem fôlego de vida, e nossa alma e nossa vida passar para a eternidade. Então, quando o Senhor ele fala sobre isso, ele também nos dá um alerta para que nós estejamos vigilantes não somente nas coisas que são vindouras, nas coisas que são futuras, mas também com a nossa vida diária, nossa devoção diária, nossa devoção com o Senhor em oração, em persistência, em estudo nas Sagradas Escrituras, porque quando ele fala sobre estar vigilantes, nós lembramos daquilo que nós lemos lá no verso 13, para nós estarmos também perseverantes nas coisas do Senhor. Então, quando nós devemos estar preparados ou vigilantes, ele está falando também, dando uma inferência sobre isso, que nós não sabemos o dia da nossa partida, mas nós, em todo o tempo, devemos estar preparados para encontrarmos com o nosso Criador. E ali o irmão, ele termina dizendo, e quem não seriam os preparados que seriam punidos? Vamos ler a partir do verso 45 para que nós possamos entender. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, e a quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o senhor, o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele os punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. E o que ele está dizendo aqui? O servo fiel e sensato, quando ele recebe ordens do seu senhor, quando nós recebemos ordenanças do Senhor, para cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso ministério, cumprir a nossa vida devocional, cumprir a nossa vida direcionada dentro daquilo que o Senhor quer para nós, uma vida de obediência. Quando esse Senhor volta, ele é o que aqui que ele fala? Feliz é o servo que o Senhor encontra fazendo coisas assim como coisas boas, cuidando daquilo que o Senhor deixou reservado para ele. Mas o servo que não cuida bem das coisas, e ele fala, o Senhor está demorando mesmo, então eu vou fazer como eu quero, como eu acho que é certo, como eu imagino que seja o procedimento correto, sem ser pautado nas Sagradas Escrituras, pode acontecer que esse Senhor venha e aí ele encontra aquele servo mau, não cumprindo as ordenanças fiéis do que esse senhor tinha ordenado para esse servo, e esse então se encontra de forma errada. Sendo de forma errada, ele é punido conforme a sua conduta. Então, meu senhor está demorando. Então, quando a pessoa coloca isso, o meu senhor está demorando, ele não sabe realmente quando vai ser o fim de todas as coisas ou como vai ser o fim da sua própria vida. Lembre-se, a nossa vida é efêmera, a nossa vida é passageira. Nós temos uma vida a zelar. E a Bíblia fala que depois dessa vida findar, depois da morte, vem o juízo de Deus sobre a nossa vida. Então nós temos que estar sempre atentos para que a nossa vida seja uma vida reta, uma vida justa, trazendo as verdades bíblicas para a nossa vida, cuidando dos órfãos, das viúvas, cuidando da nossa vida, para que nós não tropeçamos em coisa alguma e que esse tropeçar não nos faça ser lançado no lago de fogo e também, como diz ali no final, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu espero que
esse nosso bate-papo de perguntas e respostas tenha elucidado todos os teus questionamentos. E se você tiver mais alguma dúvida, e caso eu não tenha sido claro nas minhas respostas, eu volto aqui para que eu possa elucidar de forma mais clara e concisa. E eu peço para que você deixe o teu curtir, o teu compartilhar e também comente sobre aquilo que você achou da nossa rodada de perguntas e respostas das Sagradas Escrituras. E o grande amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Senhor Jesus, do Espírito Santo esteja sobre cada um que está me ouvindo através desse vídeo. E espero você numa próxima oportunidade.